Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Conecta UVESC. Aqui você sabe que encontra os mais diversos assuntos importantes aí para a tua região, para a cidadania no teu município. E hoje vamos falar de um tema que, por um lado, é excelente que a gente aborde, por outro, que pena que temos que falar sobre esse assunto, né? No sentido de tudo que tem acontecido. Recentemente houve um caso muito importante aqui no estado de Santa Catarina e que teve uma repercussão em todo o país, que é o caso do cão-orelha. E claro que a gente vai falar sobre esse e outros temas, porque hoje os convidados que tenho aqui são ativistas da causa animal. Tenho aqui comigo, como convidado, o Vinícius Ramos, lá de São José, ele que é vereador lá e ativista, né, dessa tão importante causa, e também o vereador Cidrão, lá de Chapecó. Então, quero ouvir de vocês, né? O que é que vocês têm feito enquanto vereadores que levantam essa bandeira da causa animal nos seus municípios? Muito obrigada pela presença e estar aqui conosco nesta manhã. Obrigado, Aline. Obrigado, Cidrão. É um prazer participar contigo desse podcast aqui na UVESC. O Cidrão, acho que algumas pessoas conhecem, outras não. É um grande ativista lá de Chapecó, lá do Oeste Catarinense. Eu acompanho muito seu trabalho. Você é uma referência para a gente aqui no estado. Sempre que eu estou rodando ali os meus stories do Instagram, sempre te acompanho. Parabéns aí pelo trabalho que você desenvolve lá na região oeste. Chapecó está muito bem representado e fico feliz de a gente conhecer pessoas que são ativistas da causa animal e vereadores, porque a causa animal precisa de voz, a causa animal precisa de ter representantes lutando por aqueles que não têm voz. Se não é a gente estar lá falando, criando as leis, brigando muitas vezes com o poder público, a causa animal fica esquecida e acontece que nem aconteceu com o cão-orelha aqui na Praia Brava, em Florianópolis, que no nosso estado todo, com certeza, tem muitos outros orelhas, e no Brasil tem 30 milhões de orelhas que estão desamparados por faltas de políticas públicas do Poder Executivo. Cidrão, passo a palavra para você. Obrigado, Vini. É uma alegria estar aqui contigo e pode ter certeza que é muito recíproca essa admiração. Admiro o teu trabalho. Conheço antes ainda, quando você fazia o trabalho dentro do Poder Executivo da fiscalização dos maus-tratos, e sei o quanto você atua para mudar a vida desses que tanto precisam. E veja que o nosso trabalho enquanto parlamentares, e é legal essa pergunta, ele é muito importante, eu vou dizer. A eleição de um vereador da causa animal, o fato da eleição já é uma grande atuação política. E sabe por que eu digo isso, Vini? Porque Chapecó tem um vereador da causa animal, São José tem um vereador da causa animal. E isso, sem sombra de dúvidas, chama a atenção do Poder Executivo para que olhe para essa causa tão importante. E por que quando a gente fala, por exemplo, da metodologia científica, a gente fala da justificativa? A justificativa para cuidar dos animais é muito simples. A gente poderia falar aqui sobre a saúde única, que é um conceito da medicina veterinária que trata como indissociável a saúde dos seres humanos, dos animais e do meio ambiente. Então, por aí a gente já consegue entender que para cuidar de gente, precisa cuidar de bicho. Quem cuida de bicho não cuida só de bicho, porque a gente trata de animais vulneráveis que estão em contextos de vulnerabilidade social e a gente nunca deixa de olhar também para uma pessoa que precisa. Porque quem tem empatia por um ser humano, tem empatia por um animal e vice-versa. Então, o ato de ter um vereador da causa animal é político. Justamente para a gente despertar essa conscientização nas pessoas, que é o primeiro passo para tudo. Antes da existência de uma lei, antes da edição de uma lei, existe a sensibilização. E essa sensibilização ocorre quando a gente tem momentos como esse, de discussão, de impacto, porque, mais uma vez, quando a gente cuida de animal, a gente cuida de gente, e para quem gosta, como eu, como vocês, nós não queremos ver os animais nas ruas. Em que pese a gente tenha e respeite muito a figura do cão comunitário, evidentemente, o cão comunitário não está lá por uma escolha. E se existe uma escolha que tenha relação com o animal estar na rua, essa escolha não é do animal. É a escolha de um tutor ou de um responsável por esse animal que não foi responsável, foi omisso, deixou ele se reproduzir e por isso existem animais nas ruas. Então a culpa nunca vai ser do animal. E digo mais, para aqueles que não gostam de animal, eu particularmente não consigo entender a razão, mas para aquele que não gosta e não agride, é direito. Direito de não gostar. Mais uma vez, em que pese eu não consiga compreender como alguém não gosta de um animal. Esse também não quer ver na rua e esse também tem que apoiar o investimento de recurso em política pública de manejo desses animais. Então, por isso, cuidar de gente é também cuidar dos animais e vice-versa, e não tem como você pensar em não investir recurso para isso. Essa sensibilização é o primeiro passo, e eu vejo que
é o início de um trabalho, tanto meu quanto do Vini, e sem contar, obviamente, todas as outras ações que a gente faz em consequência disso, né? Acabo me alongando aqui, a gente pode continuar a falar de outros projetos, mas eu digo que o primeiro passo é a sensibilização. E a nossa atuação, o nosso estar no mandato é sim determinante para os poderes executivos investirem recursos, e a gente às vezes esquece disso, Vini. Eu tenho certeza que você também não se dá conta todo dia do quanto a gente é importante para chamar atenção para a causa. Com certeza, Cidrão. Eu falo sempre que o animal ele não brota na rua, né? Ele não nasce na rua. Se esse animal está abandonado nas ruas, eu sempre responsabilizo o ser humano que abandonou esse animal, mas também eu gosto de deixar muito claro que aquele animal só está na rua por falta de políticas de castração, políticas públicas de castração. E as políticas públicas de castração ela tem que ser em massa e consistente. Não começar e parar, começar e parar. Mas se a gente for analisar nos últimos anos, existiu uma negligência muito grande do poder público. Nos últimos... Vamos voltar 10 anos atrás. A política de castração ela não era uma política pública. Você sabe o quanto você briga por castração lá na tua cidade, o quanto eu brigo por castração na minha cidade, o quanto a gente briga por castração no estado todo. A castração é a solução para que a gente diminua, e o meu sonho é que zere os animais abandonados nas ruas. Sim. Mas se a gente for pegar uma geografia do nosso estado, nós não temos política pública de castração em todas as cidades. Além de não ter, quando tem, ainda não é o suficiente para conseguir atender essa demanda. Nós não temos nenhum hospital público veterinário no estado de Santa Catarina. Nós temos apenas 3 delegacias de proteção animal. Vamos lembrar que hospital não é só nome de hospital, né? Qualquer um coloca uma placa e chama de hospital. Não é assim. Então, assim, nós somos um estado milionário. Nosso estado arrecada milhões de impostos. E durante toda a nossa existência como estado, vou falar da minha cidade, 276 anos, está completando hoje São José, nós não temos nenhum hospital público veterinário. O que eu sempre cobro na tribuna e cobro de todos os nossos governantes, e nós estamos num ano eleitoral, nós temos que, sem essa questão partidária, Cidrão, nós temos que cobrar dos próximos governadores, independente de quem vai ser o governador, de eles assumirem um compromisso com a sociedade, de nós começar a termos hospital público veterinário gratuito para a população. Exatamente. Nós temos que cobrar do governo do estado, independente do governador que vai assumir o estado, que ele implemente mais delegacias de proteção animal. Eu digo, além da Delegacia de Proteção Animal, nós precisamos de um sistema de fiscalização de bem-estar animal estadualizado. Isso é muito importante para a gente ter uniformização desse procedimento e, de fato, eficácia em relação ao cumprimento da legislação. Porque, mais do que animais que sofrem agressão, como foi o caso do cachorro-orelha, nós temos inúmeros casos de animais que passam a vida inteira em condições insalubres. E isso realmente é muito triste mesmo. O animal comunitário, que muitas vezes é tratado como algo que não deveria estar ali pela comunidade, tem uma vida muito melhor, muitas vezes, do que muitos animais que passam a vida acorrentados. E a gente precisa que essa fiscalização seja efetiva, porque não existe animal na rua e animal maltratado somente nos grandes centros. Nós precisamos de algo que consiga alcançar todo o nosso estado em todos esses eixos de atuação. O passo do PET levado a sério, por exemplo, é muito importante, porque é uma política que leva um incentivo financeiro a municípios que a maioria não tinha qualquer indício de uma política pública de manejo desses animais. Mas ele não é o único passo. Então, isso que o Vini traz das delegacias especializadas é muito importante e, além do crime, as infrações administrativas de maus tratos também. Então, é algo que a gente também precisa pensar em um sistema estadualizado de fiscalização de bem-estar animal no contexto geral. Muito bem, estou tendo uma aula com vocês aqui em relação ao tema. Eu também tenho carinho pela causa e percebo pessoas muitas vezes movimentando ONGs para que possam apoiar os animais. Nos pequenos municípios, ou muitas vezes, há um tempo atrás, realmente não tinha políticas voltadas assim de uma forma diferente da saúde humana, da saúde, da educação, que tem os seus percentuais, né, assistência, enfim. Mas percebo que as ONGs fazem o seu esforço para estar ali e muitas vezes elas não têm a força
força que vocês, vereadores, têm. Então, que bom que vocês conseguem mobilizar mais pessoas também, para que olhem para a causa, para que sensibilizem, como você dizia no início. E pensando nisso, daqui para frente, o que é que vocês acreditam que seja o ponto fundamental para que consigamos, então, dar mais qualidade de vida mesmo para todos os animais, né? É claro que é utópico nós pensarmos que todos vão viver bem, assim como os humanos também. É utópico a gente pensar que todos vão ter uma excelente qualidade de vida. Sim. Mas é óbvio que nós precisamos trabalhar para isso, Buscando. para que tenhamos aí uma melhor qualidade de vida para todos, animais, humanos, enfim. Nesse ponto, o que é que vocês acreditam que seja o ponto principal aqui para seguirmos de uma maneira assertiva na condução deste assunto? Eu vou começar respondendo essa. Vai lá. Não existe política pública de proteção animal sem investimento. Isso aí. Não existe. Esse é o básico. Hoje, os nossos prefeitos e o governador, eles investem muito pouco em proteção animal. Então, a política pública de proteção animal precisa de recurso financeiro. Hoje, as protetoras de animais, elas fazem um trabalho que seria do poder público. A grande maioria das protetoras de animais hoje estão endividadas, estão fazendo rifa, estão implorando dinheiro na internet para conseguir alimentar os seus animais e, na maioria das vezes, resgatar os animais abandonados nas ruas, que seria uma responsabilidade do poder público. E volto mais uma vez na tecla. Se aquele animal está abandonado na rua, e tem cidades que tem muitos animais nas ruas, é porque não teve uma política pública efetiva de castração em massa. Então, no final, a conta sai mais cara. Entre aspas, essa conta está recaindo em cima das ONGs e das protetoras de animais. Então, na minha opinião, é ter investimento financeiro para castração em massa, para conseguir clínicas veterinárias que consigam atendimento médico veterinário, vacinação. E o nosso sonho é que tenha hospital público veterinário para que tire das costas das protetoras e das ONGs essa despesa que não é delas. E é o que a gente falou. Só vou pedir uma licença antes. Quantas dessas pessoas têm vivido em função das ONGs, né? Vejo diretores de ONGs, assim, de cidades vizinhas que eu conheço, que a casa deles já está cheia de animais, eles já não têm condições mesmo de fazer a alimentação Sem contar os desses protetores animais. independentes. Exato, também. Ainda com mais dificuldade. E nesse caminho, aquilo que eu falei antes, o poder público tem que investir recurso, de fato, como o Vini falou, em políticas públicas, porque, mais uma vez, para quem gosta, não quer ver na rua. Quem não gosta também não quer ver. Os motivos são diferentes, evidentemente. Um não quer ver sofrendo e o outro não quer ver porque entende que incomoda. Mas o fato é que os nossos governantes precisam compreender e ter plena certeza de que, ao investir na causa animal, investem nas pessoas. E isso que o Vini fala das ONGs e protetores, eu tenho um ponto muito importante, e eu sempre faço questão de frisar. Não é o poder público, quando firma um termo de colaboração com uma ONG, que está ajudando a ONG. O poder público não ajuda a ONG. Quem ajuda o poder público é a ONG. É verdade. É o contrário. É o protetor, é o poder público... É o protetor, é a ONG que ajuda o poder público a cumprir com uma finalidade que é do poder público. E eu digo mais. Quando que nós vamos começar a ter uma sensação verdadeiramente de não estar enxugando gelo? É quando a gente tiver, muito mais do que a edição de novas leis, a efetividade das leis existentes. Então, nós temos leis de mais de 20 anos que tratam de manejo de animais, que tratam de política pública, que tratam da penalidade para quem pratica maus tratos. E isso precisa ser efetivado. Hoje, eu não sei exatamente a opinião do Vini, mas nós temos uma lei penal, por exemplo, que, tudo bem, foi aumentada a pena na lei de crimes ambientais em relação aos maus tratos contra cães e gatos, mas e a execução da pena? Enquanto a gente tiver um sistema penal que a todo momento coloca em dúvida se a prova vale para condenar o bandido, claro, a dúvida o indúbio é pro réu, a gente aprende isso no direito. Mas eu quero dizer, enquanto o sistema de justiça inclinar para inocentar em vez de inclinar para punir, nós vamos ter essa situação. E quando pune, ainda existem as progressões de regime e tudo mais, e essa sensação de impunidade
acontece para nós que ficamos insatisfeitos e acontece para aquele marginal que na hora de cometer o crime pensa assim, eu nunca vi ninguém ser preso por maus tratos mesmo, vai lá e faz o que faz. E faz o que faz com animais, e faz o que faz com idosos, e faz o que faz com mulheres, com crianças, e aí a gente tem uma sociedade com uma sensação de que não pune. Então eu concordo com o Vini nisso que ele fala e vejo que um outro ponto muito importante também é a efetivação da legislação existente. Muito bem. Por isso que eu digo que a sensibilização e o nosso papel enquanto parlamentar nos dias atuais é quase mais em relação ao cumprimento da lei que já existe do que propriamente a edição de novas leis. E aí, de papel, o mundo já está cheio verdade. de escrita e letra, não adianta de nada, né? E aí, pensando nisso, de que forma é feita essa fiscalização? Por quais órgãos? Então, vocês como fiscalizadores das leis conseguem ir por aí, mas a aplicação da lei de fato acontece por quem? Pela Polícia Ambiental, pela Polícia Civil, pela Polícia Militar? Me ajudem a entender como que funciona ou deveria funcionar. Hoje a gente recebe uma notícia de algum crime de maus tratos, é feito um BO, a gente chama a Polícia Militar, vai até o local, se for comprovado esse crime, a pessoa é levada até a Polícia Civil e o delegado decide da prisão ou não, lembrando que daí tem que ser provado esse crime. Normalmente a minha forma de operar, né, a minha logística, eu levo os animais até o veterinário, o veterinário faz o laudo e a gente entrega essas provas para o delegado e o delegado decide se faz a prisão ou não. Mas uma coisa que me deixa muito chateado, e eu bato muito na questão das delegacias especializadas de proteção animal, na maioria das vezes que a gente consegue ajudar a efetuar um crime de maus tratos, o criminoso ele sai primeiro do que eu da delegacia. Isso mesmo. Então eu fico lá muitas vezes 6, 7, 8 horas esperando para dar meu depoimento. Chega lá o delegado, na maioria das vezes não dá a prisão, relaxa. E quando dá, o nosso judiciário não ajuda. O judiciário vai para audiência de custódia. Na audiência de custódia, todas as pessoas que eu ajudei a levar para a prisão foram soltas na audiência de custódia. Não ficaram nem 24 horas presos. E a impunidade, mais uma vez, fala mais alto. E o nosso trabalho parece que é enxugar gelo, que nem o Cidrão falou. E o judiciário não ajuda a proteção animal, porque eles entendem que é um crime de menor poder ofensivo. Né? Para a gente que é ativista da causa animal, é uma vida. Não tem como ser um crime de menor poder ofensivo. Se aquela pessoa cometeu um crime, ela tem que ficar presa, ela tem que pagar pelo crime que ela cometeu. E o judiciário, 100% das vezes que eu consegui levar uma pessoa à prisão, que foram 14, todas elas saíram na audiência de custódia. Então, mais ou menos esse é o protocolo. Eu ainda defendo que a grande raiz desse problema está no Legislativo Federal. E que a gente precisa pensar em mudar, de alguma forma, cobrar dos nossos representantes, eleger representantes que tenham essa compreensão para mudar a legislação de fato e que obrigue, então, quem faz cumprir a legislação, que efetivamente tenha a devida punição. Lá em Chapecó a gente estabeleceu um protocolo operacional padrão de maus tratos e, a depender de cada caso, a gente visa encaminhar para a autoridade que tenha a inteligência para processar aquele crime ali. Mas volto a dizer, é necessário que a gente uniformize isso, que a gente tenha uma rede estadual de verificação de bem-estar animal, porque eu vejo que isso é, de fato, muitíssimo importante e, mais uma vez, aquilo que eu falo. Cumprimento da legislação e falta de sensação de impunidade. Existe uma teoria que se chama teoria Link, ou teoria do elo, e ela relaciona quem violenta animais, por essa falta de manifestação de empatia, com pessoas que violentam crianças, adolescentes, idosos, mulheres, homens, enfim, quem quer que seja. Os dois casos de massacres que nós tivemos em Santa Catarina, em Saudades e em Blumenau ou Joinville? Né? Mas enfim, em Saudades e Blumenau, os dois adolescentes já haviam apresentado condutas de maus tratos com os animais. Inclusive, um havia matado o cão do padrasto. Então, assim, não é brincadeira, não é hipótese, não é ideia, não é nem só correlação, é causalidade e é fato. É fato. Então, aí, como dizia o Vini, o judiciário acredita que é uma causa de menor importância. mas o né? judiciário está vinculado a essa
essa tranqueira que é a nossa legislação federal. Pois é. Eu acredito que ontem mesmo falávamos sobre cidades inteligentes, sobre inovação, e agora volto aqui num tema básico, que deveria ser a base ali da pirâmide de organização de qualquer sociedade, e aí me causa uma revolta, sabe, de ver como as coisas andam para um lado e às vezes param em outro lado. E como seria importante, então, reunir os poderes, né, falar sobre isso de uma maneira mais séria mesmo, né, mais efetiva, porque quando um é punido, o outro passa a observar aquilo. Exato. Quando um não é punido, o outro também passa a observar Isso aquilo. no direito penal. Um dos caráteres da pena é esse, né? Repelir a conduta pelo medo do outro sofrer a mesma punição daquele. Veja só. Eu poderia ficar horas falando sobre esse tema com vocês, né? Gosto muito de quando as pessoas vêm aqui com esse poder do assunto, né? Viverem isso de fato todos os dias. Como legisladores, eu quero dizer para vocês que vocês são um exemplo e são inspiração também. E pensando nisso, enquanto inspiradores de outros vereadores, de outras câmaras, deixem aqui uma palavra final para os vereadores dos outros municípios para que possam se inspirar em vocês também, que não só talvez falem sobre a causa animal, várias outras, mas que tragam a causa para dentro das suas câmaras de vereadores e dos seus municípios. Eu quero dar uma notícia aqui e já fazer um pedido gravado. Eu sou vice-presidente da UVESC. A UVESC representa os servidores e todos os vereadores do estado de Santa Catarina. Eu já pedi para a nossa presidente, Marcilei, criar um núcleo de proteção animal dentro da UVESC. Já quero te convidar, Cidrão, se a Marcilei aceitar esse nosso pedido, para que você faça parte desse núcleo e a gente também leve para outros vereadores, para as câmaras legislativas do nosso estado, a importância da causa animal, da proteção animal. Eu acho que isso é uma responsabilidade nossa. Sim. Por conta que a gente ama os animais, a gente tem um conhecimento técnico do tema e a gente tem que conseguir também levar o nosso conhecimento para todas as câmaras do estado de Santa Catarina. Eu acredito que a conscientização do Poder Legislativo, que é a voz da população, vai ajudar que a gente diminua o crime de maus tratos e conscientize a nossa população que animais são vidas e precisam ser respeitadas. Com certeza, Vini. E já aceito de antemão. Também é um pedido que eu já havia conversado com a vereadora Marcilei, que é minha colega de Câmara, então a gente conversa quase que diariamente. E eu vejo que nós precisamos, enquanto vereadores, nos darmos conta que nós somos articuladores da sociedade. Legisladores, fiscalizadores, mas articuladores também. E esse papel a gente precisa assumir e sempre levar para a população uma palavra de esperança com base naquilo que a gente pretende. Porque o político que não acredita em um futuro melhor não tem razão de estar num mandato. Se a gente não acredita em melhorar o futuro da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, não tem razão da gente estar na política. A política transforma e por isso que nós estamos aqui. Esse é um dos slogans da UVESC. E é nisso que a gente acredita. Então nós, enquanto parlamentares, precisamos tomar a posse disso que é nosso. É esse papel de articulação e liderar também alguns movimentos que são muito importantes. Estou muito feliz mais uma vez, Vini, por dividir essa bancada aqui contigo, Aline, que mais uma vez me entrevistou. E, sem sombra de dúvida, acho que a gente tem muito para construir, não só como vereadores, mas enquanto articuladores daquilo que a gente pretende de melhor para a nossa cidade, para o nosso estado e para o nosso país. Muito obrigada pela presença de vocês, né? Que esse tema seja cada vez mais relevante para a sociedade, para que todos olhem com carinho, né, para os animais, para essa causa, e que possamos, em breve, estar aqui neste mesmo espaço falando sobre as boas notícias, sobre melhores índices, sobre melhores fatos que tenham acontecido nos nossos municípios de evolução em relação à causa animal. Muito obrigada pela presença de vocês, Cidrão, muito obrigada. Obrigado. Eu deixo registrado também que o Vini trouxe a minha prima Lilian para estar aqui conosco. Fico muito feliz pela presença de vocês e que em breve possamos, né, contar melhores notícias aí para a nossa população. Muito obrigada, queridos. Obrigado. Desta forma, encerramos mais um episódio aqui do Conecta UVESC e nos vemos num próximo episódio falando sobre outros diversos assuntos. Conto com vocês e conto com esta audiência. Até lá!